Esse é o Visual Studio 2013, vocês estão com o Visual Studio 2015, mas as opções que a gente vai selecionar são as mesmas, e esses conceitos iniciais que eu vou mostrar para vocês são os mesmos. A gente vai aprender agora a interagir com a IDE, a entender a IDE, como é que funciona. E a gente vai fazer uma implementação de uma classe para a gente ver algumas sintaxes, como é que funciona, e vai instanciar essa classe e colocar valores nela. Mas primeiro a gente tem que entender como é que funciona o projeto. Tá? Como é que funciona a divisão de projetos, onde ele salva. De repente eu até mostro já numa telinha como é que funciona, para a gente criar botões e testar o projeto ao invés de fazer um teste por hoje. Acho que vai ficar mais fácil se a gente ver em tela como é que funciona. Tá bom? Vamos clicar aí na opção New Project. Como eu falei, a gente vai trabalhar passo a passo e a gente tem aqui, ó, os templates de projeto, ó. Tá vendo? Ele aparece o Visual Basic, se a gente quiser fazer em Visual Basic, em C Sharp, em C++. C++ dá para compilar em Native Code, dá para compilar direto sem precisar da framework. A gente vai usar o C Sharp, que é o ambiente que a gente vai utilizar. E dá para fazer desenvolvimentos Windows, Web, integrado com Office, integrado com a nuvem. Isso ele permite fazer para iOS e Android também. Isso, mas a gente não vai fazer. É o Xamarin nesse caso que ele vai mostrar. A gente não vai usar isso aqui nessa aula. A gente vai usar somente um escopo bem delimitado desse recurso. Tá? Porque o nosso objetivo aqui não é fazer desenvolvimentos avançados no Visual Studio. A gente entendeu o C Sharp, aprender aquele conceito de implementar a classe, como é que faz o desenvolvimento, etc. Beleza? Então aqui, ó, os projetos que a gente vai usar nesse ano, nessa aula, é o Class Library e Windows Forms Application, que é o que a gente vai trabalhar. Beleza? O que é o Class Library? Class Library a gente vai fazer uma DLL. A gente vai fazer uma DLL. Partes do nosso projeto vão estar em DLL. Quais partes do nosso projeto vão estar em DLL? A nossa model e a nossa control quando o projeto for o Windows Forms. Ele vai estar em DLL. A gente vai fazer essas camadas do projeto aqui. E a Windows Forms Application são os formuláriozinhos tradicionais do Windows, que tem botãozinho, etc. A gente vai fazer também as telinhas de teste em Windows Forms Application para a gente entender esse funcionamento. Mas o nosso primeiro projeto vai ser um Class Library. O que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que os nossos projetos têm o nome da solução. O que é a solução? A solução pode ter vários projetos. Por exemplo, a minha solução pode ter duas DLL, parte da interface dela ser Windows, parte da interface dela ser em celular e parte da interface dela ser web. Cada um desses caras são projetos diferentes dentro da mesma solução, só que é a solução que vai agrupar esses vários projetos, tá bom? Então, por padrão, a gente vai sempre nomear a solução com o início do namespace que a gente quer dar, né? Por exemplo, vou chamar esse projeto aqui de curso, que vai ser um cursinho que a gente vai fazer aqui, que a gente vai fazer turma, aluno, como é que faz, tá bom? E o nome da minha solução, que vai ser o Class Library, o que eu vou implementar primeiro no meu Class Library? Eu vou implementar a minha camada Model. Eu vou implementar lá a minha camada Model, que vai ter aqui a minha classe aluno, que vai ter o curso, beleza? Aluno faz curso, que vai ser 1 para 0 ou vários. De início, esse vai ser a nossa model, aluno e curso. O aluno pode fazer 1 para 0 ou vários, e o curso pode ter 1 ou vários alunos. E aqui a gente vai ter aluno curso. Não é isso? Tudo isso aqui vai estar na model.
Tá bom? É isso aqui que a gente vai implementar de início, entender como é que funciona essa relação. E durante essa implementação, que gostoso! A gente vai entender alguns conceitos da orientação a objeto que são importantes e a gente vai refinando esses conceitos. Então, como é que funciona o nome do projeto? O nome do projeto vai ser sempre precedido pelo nome da solução, ponto ao que se ele refere. Essa nossa primeira parte vai ser a model, tá? E aonde é que a gente vai salvar? Eu vou salvar aqui no aulas, vou salvar em linguagens de programação, e vou criar uma pastinha aqui, 2017. Vou criar uma pastinha chamada curso, que é o nome do meu projeto, 2017 curso. Selecionar a pasta, ok. Vou criar um diretório para solução, ele vai criar um outro diretório chamado curso dentro desse aqui. E add to source control. Você pode adicionar esse projeto no source control, se você tiver o source control na rede, num TFS na sua rede, o Team Foundation Server, ou naquele Team Foundation Server da Microsoft, fica na nuvem. Você também pode adicionar lá para você poder puxar ele de casa. Quando você quiser puxar o projeto de casa, quando você for para outra máquina, você puxa de outra máquina, você pode fazer essa adição. Eu não vou marcar para adicionar no source control, só vou salvar local, tá bom? Significa o que se eu não uso um source control? Que se eu perder o meu HD, eu perdi meu código. Quando você utiliza um source control, ele faz a cópia do seu projeto e controla quem está utilizando o seu projeto para onde está esse servidor do source control. Quando você trabalha numa empresa, você vai ter um cara desse para controlar. Por exemplo, lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem o TFS instalado, que é o Team Foundation Server. A gente faz sempre o upload do nosso código para o Team Foundation Server e ele faz o controle de checkout e check-in para a gente, que é o que eu busco e o que eu deixo lá. É igual o GitHub. Quem conhece o GitHub, funciona com o mesmo conceito do GitHub. Você pode compartilhar o seu código com vários desenvolvedores e só um que vai estar alterando aquela versão. Quando ele der check-in, que o outro pode pegar e alterar aquela versão. É o mesmo conceito, der check-in e check-out. Só que tem um servidor próprio da Microsoft que faz isso. E a Microsoft disponibiliza na nuvem um servidor de TFS para você usar de graça até 4 desenvolvedores. Você pode utilizar na nuvem o dela. Vou dar OK, sem marcar o source control. E ele vai criar o projeto. Beleza? Olha só, criou a solução, criou o projeto, tá? Esse é o arquivo de projeto. Criou já uma classe padrão aqui pra gente. Bem, para funcionar, ele chama uma série de namespaces que a gente vai aprendendo com o tempo para que serve cada um, onde eu devo mexer, onde eu não devo. Por enquanto eu não preciso me preocupar com esses use. Eu vou deixar eles aqui sem me preocupar com eles. Vamos entender o que ele fez lá na pastinha? O que ele fez lá na pastinha onde ele ia salvar? Ó, eu salvei em aulas, linguagem de programação, 2017, curso. Mandei criar uma pasta para solução. Ele criou a pasta curso, dentro de onde eu salvei. Esse é o arquivo da solução. É o arquivo que representa esse cara de cima aqui, ó. Tá vendo? Cada projeto seu vai ficar dentro de uma pastinha embaixo da solução. A gente só criou um model, curso.model. Então tem a pastinha lá, curso.model. Se eu entrar aqui, ó, estão os arquivos da pastinha curso.model.
Ó, o class.cs, ó. Tá lá, ó. Tá lá o arquivo de projeto da Model. Tá vendo? Visual C# Project File. Tá lá, curso.model. E aqui dentro são os arquivos de controle de compilação. Por exemplo, se eu der build no meu projeto aqui, ó. Vou dar build no meu projeto. Vou vir aqui, ó, build solution. Tá? Ele vai compilar o meu projeto. Lá dentro da pasta bin, pasta debug, ele criou a DLL do meu projeto que eu vou utilizar depois. Então aqui ficam os seus arquivos de projeto. Qual que é o erro comum? Né? O aluno copia só esse arquivo aqui e quer que o projeto dele abra. Não vai abrir. Pô, se alguém puder diminuir esse ar um pouco aí, tá ossudo aí. Viu? Eu já vi um professor dando porrada em sala de aula por causa de ar aí. Tava na moda essa semana no Facebook. É uma Dynamic Link Library. São os arquivos que você pode usar, que eles não são executáveis, mas que eles vão ter funções dentro dele para você usar. Ele vai fazer parte do seu projeto. Entendeu? Tá difícil dar aula com esse ar na minha cara aqui, ó. É. Quem ainda joga Tibia aqui na sala aqui? Oh, faz uma quest lá em cima lá pra mim, lá. Vai o controle do ar lá. Tô aqui, ó, esquentando minha mão aqui. Abaixou aí? Quer? Maravilha. É isso aí. O que seriam de nós sem os celulares hoje em dia? Bem, então, entendendo aqui o ambiente, o Solution Explorer, que é esse carinha aqui, ó, Solution Explorer, achem o Solution Explorer aí no projeto de vocês. Vocês já criaram, é? Ah, não achei o Solution Explorer. Então você pode vir aqui no menu View, Solution Explorer. Vai aparecer para vocês o Solution Explorer. Tá bom? Cada desenvolvedor ancora ele no lugar que desejar. Eu gosto de ancorar ele à esquerda. Aqui. Para quem quiser ancorar em cima, ancorar embaixo, ancorar do lado. Tá? Faça do jeito que preferir. O Solution Explorer é como se fosse o Windows Explorer do projeto. Tá? Por exemplo, eu estou dentro de um arquivo e não sei em qual dos projetos esse arquivo está. Eu posso vir aqui no Visual Studio e clicar no switch para o documento ativo e ele vai lá para o arquivo dentro do projeto para eu saber qual arquivo que eu estou editando. Se eu tiver vários projetos e vários arquivos, às vezes eu me perco. Se eu quiser mudar o nome de algum arquivo, eu vou mudar aqui. Se eu quiser excluir algum arquivo, eu vou excluir aqui. Esse é o gerente do nosso projeto. E ele tem uma funcionalidade a mais ainda. Ele permite que eu olhe detalhes do projeto, clicando com o botão direito em cima do projeto e clicando em Properties. Tem que ser em cima do arquivo do projeto, o curso.model. Ele vai abrir as propriedades do projeto. Lá do Solution Explorer, clica com o botão direito, Properties, ele vai abrir as propriedades do projeto. Vamos lá. Todo mundo chegou nessa telinha? Não. View Solution Explorer. Quem fechou o Solution Explorer, vai lá no menu View Solution Explorer. Acho que você não criou o projeto, Cassiano. Eu acabei salvando ele na área de trabalho.
trabalho. Não tem problema, se ele está aberto, ele tem que aparecer aí. Todo mundo chegou aí para operar esse projeto? Todo mundo chegou? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona isso aqui. Que essa é só a parte inicial ainda, né? A gente não fez nada, a gente está entendendo o Visual Studio. Está entendendo que a gente tem uma solução, que essa solução pode ter vários projetos, que quando eu salvo o arquivo ele vai criar uma pasta para a solução e uma pasta para cada projeto que eu tiver e vai jogar os arquivos nessas respectivas pastas. Quando eu copiar o código de um lugar para o outro, eu tenho que levar todas as pastas e o arquivo de solução. Eu não tenho que levar só um arquivozinho achando que vai funcionar, ele gera vários arquivos. Cada arquivo de código seu vai gerar um arquivo físico lá que vai ficar nas suas pastas de arquivo que você tem que carregar junto. E que esse projeto que a gente criou, a gente pode clicar com o botão direito em cima dele, lá em Properties, e acessar as propriedades do projeto para a gente entender o que é isso. Né? Primeiro, ó, Assembly Name. Né? O Assembly Name é um nome que ele vai ser compilado fisicamente. É esse cara aqui, ó, curso model bin debug curso model.dll. Se eu mudar o Assembly Name, ele vai mudar o nome dessa DLL. Ou seja, eu posso ter um namespace que eu estou programando e a minha DLL tem outro nome que não tenha nada a ver com o namespace. Eu posso chamar a minha DLL, por exemplo, né, de, vamos lá, MC Melody. Né? Vamos ver se eu estou falando mentira. Vou dar o build e ele criou lá a mcmelody.dll. Né? Por padrão, eu prefiro usar o mesmo nome para que a gente tenha o nome do arquivo físico. Aquele assembly name só muda o nome físico do arquivo. Toda a lógica de programação vai continuar sendo o default namespace, que é o namespace padrão que vai estar sendo usado. Se eu mudar só o default namespace, eu mudo toda a lógica de programação e não mudo o arquivo físico. Tudo bem? Aqui, ó, versão da framework. Lembra que a gente falou da versão da framework? Olha lá, você pode programar em qualquer versão da framework diferente. Ah, professor, por que eu preciso fazer isso? Porque, por exemplo, lá na fábrica eu tenho o Windows 98. O Windows 98 só funciona na framework 4.0, não funciona mais. Então eu tenho que programar na framework 4.0. Se você quiser fazer alguma coisa para o Windows 95, framework 2.0, então você tem que regredir a framework para programar. O que você vai perdendo a cada framework que você regride? Você vai perdendo recurso. A framework 2.0, por exemplo, não tem uma série de recursos que tem na 3.5, que não tem uma série de recursos que tem na 4.5. Então a gente tem que entender sobre isso. Vai ficando mais trabalhoso tudo que a gente quiser fazer. Então, vocês aí, como vocês têm o 2015, vocês devem ter aí a framework 4.52, que é a mais recente. Pode usar 4.51, 4.52, 4.50, tanto faz, porque o que a gente vai aprender aqui nessa aula vai funcionar em qualquer dessas frameworks, tá? Só quando a gente for avançando mais, que os recursos da framework estão sendo especializados. Bem, Assembly Information, né? Esses caras aqui, é quando você dá build, ele vai para o build. Por exemplo, aqui, ó, descrição. Se eu colocar aqui, ó, Gabriel na descrição, der OK e der build, olha lá, ó, quando a gente for na DLL e clicar com Properties na DLL, em algum lugar aqui vai estar aparecendo o meu nome, Gabriel, que eu coloquei. Vamos achar aqui, calma aí. Gabriel. Aonde?
Porra. Não apareceu. Não. Vamos continuar aqui, alterando as informações. Eu não vou procurar para achar. Vamos lá. Aqui, ó. Empresa aqui, ó. A EDB. Produto, né? Modelo de dados do curso. Copyright 2007, versão 1.1. Vamos dar o build agora. Vamos ver se alguma coisa muda no build. Vamos lá. Propriedades, detalhes. Olha lá. Modelo de dados 1.1. Copyright 2017. A única coisa que não aparece é a descrição, né? Sacanagem. Não é isso? Em algum lugar dá para você usar aquele description na programação. Ele vai aparecer lá como product description, etc. Você pode usar eles durante a programação. Aqui são os builds. Você pode permitir código não seguro, optimizar código. A gente vai usar sempre as padrões aqui para essa disciplina. Não precisa mudar nada disso. Build events também nada disso. Isso aqui é o que? Se eu quiser colocar algum comando antes dele executar ou antes dele buildar, para ele fazer esse comando. O debug é muito usado em projeto web, quando você quer configurar o debug. A gente vai usar o debug padrão também. Os resources é quando você quer salvar coisas dentro do projeto para você, por exemplo, um ícone, uma figura, e chamar de dentro da DLL esse ícone com essa figura. Aqui é se você tem referência a serviço ou alguma outra coisa. Basicamente, a gente não mexe aqui, com exceção desse Assembly Information para DLL. Tudo bem? E se você quiser mudar, por exemplo, eu nomeei errado e tem que mudar o nome do Assembly Name e do Default Namespace. Você vai mudar aqui, Default Namespace e Assembly Name. Beleza? Então vamos voltar lá para o nosso Solution Explorer. Tá bom? Cada import desse aqui, cada using desse aqui, é uma biblioteca que ele está chamando para dentro do código. Vocês lembram que vocês fizeram isso lá no C, stdio, né? Etc. É a mesma coisa, é o mesmo conceito, só que aqui está empacotado, está em packages, que você pode ir trazendo cada vez coisas mais internas dele, para que você utilize esses packages. Tem packages bastante complexos que diz respeito a acesso a dados, e tem packages bastante simples que diz respeito a coleção, etc. Por exemplo, esse threading tasks a gente não vai usar agora, talvez nunca, que é a parte de threading para essa cadeira. Mas a gente vai deixar todos eles aí, não vai mexer nesses caras. Criou, deixa eles aí e vamos trabalhar. A gente vai usar muito generic, que são as coleções genéricas, que a gente vai aprender a trabalhar com elas, como é que funcionam as coleções genéricas, etc. O C#, ele traz o namespace explícito no código. Apesar de estar o default namespace lá, ele traz o namespace explícito. Eu posso mudar o namespace aqui. O primeiro conceito importante para a gente aprender em orientação a objeto é encapsulamento. O que é o encapsulamento? O encapsulamento é como se fossem pequenas casinhas onde você diz o que ninguém de fora vê e o que você permite que alguém de fora vê. Esse é o conceito. Quando você encapsula alguma coisa, você tem que dizer se aquilo é privado ou é público. Se ele for privado, só o que está dentro dessa caixinha consegue ver. Se ele for público, só o que está fora e o que está dentro dessa caixinha pode ver. Tem alguns outros conceitos, como friendly, que é somente o que me conhece pode ver o que está dentro de mim, mas que não é tão importante quanto esse conceito de público e privado. E os namespaces permitem a gente organizar esses conceitos. Por exemplo, você não consegue ver o que está em outro namespace, a menos que você acesse o namespace para enxergar. O namespace, ele te dá uma navegabilidade.
Ele permite que você guarde as coisas em namespace diferente para você acessar ou não. Beleza? A gente vai pegando esse conceito aos pouquinhos. São conceitos complicados. E a class é esse cara aqui, ó. Que a gente vai implementar. Aluno, curso. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar a primeira class, vamos fazer uma class bem simplesinha. Aluno. Né? Vamos dizer que a gente tem aqui matrícula, né? Que é uma string, nome, que é uma string, vou colocar aqui telefone, que é uma string. Tá bom? Esse vai ser o nosso aluno nesse nosso sistema. Tudo bem? A nossa classe aluno. Então, quando a gente traz o nosso modelo para o código, o interessante é que essa implementação ela é igualzinha. Tá bom? A gente vai mudar aqui o nome do nosso objeto. Qual que é o nome da nossa classe? Aluno, não é isso? Aluno. Ele vai perguntar se você quer mudar o nome da classe interna também para aluno. Você vai colocar sim, quer mudar, e ele mudou para aluno. Então, esse cara aqui é o esqueleto da classe. É esse cara aqui, de fora. Isso aqui, ó, é public. Por que public? Porque os outros objetos do meu projeto vão acessar essa classe. O meu outro projeto de cima vai acessar essa classe. Então ela tem que ser pública. Public, ela é class. Ela tem um nome, aluno. Né? Abre e fecha. Tudo que tiver nessa classe vai estar dentro desse abre chaves e fecha chaves. Tudo que tiver dentro dessa classe. O que a gente tem que programar agora? A gente tem que programar os atributos. Os atributos. Vocês lembram que eu falei para vocês colocarem mais dentro do modelo de vocês? Tinha mais, tinha menos, tinha alguns que deixavam com menos. Esse mais e esse menos, dentro do projeto UML, significa que ele é público ou privado. Que ele é público ou privado. Quando você declara um atributo com mais, você está dizendo que ele é public. Então, a gente vai declarar os atributos aqui dentro, exatamente dessa forma, né? Public string matrícula. O atributo, ele vai ter essa estrutura aqui, ó. Opa, agarrou aqui. Tá vendo? A gente está criando o atributo matrícula dentro do nosso código. Bem, como é que funciona uma propriedade? Você, quando tem um atributo matrícula, lá na sua folha, imagina a sua folha onde você preencheu lá no vestibular. Quando você colocou a matrícula lá dentro, aquela matrícula tem que ficar guardada. Não tem? Dentro daquele objeto. Então, outra característica importante da orientação objeto, retenção de estado. Retenção de estado. O que é isso? Que quando você atribui um valor a um atributo de um objeto, aquele valor tem que ficar retido no objeto. Né? Se você modificar aquele valor modificado tem que ficar retido no objeto. O objeto ele tem que ser capaz de reter o estado em que ele está, de guardar esse estado em que ele está. Essa estrutura, que é a public, o tipo de dado, que é o string, que a gente determinou aqui no nosso modelo, né? Nome, aí abre e fecha
tem o get e tem o set, isso aqui é como se fosse uma interface de troca de mensagem. É só uma interface de troca de mensagem. O get é onde eu retorno o valor para quem pedir, e o set é onde eu recebo o valor para quem vai me entregar. Então vamos lá. O get, eu retorno o valor, e o set, eu recebo o valor. Só que para eu retornar esse valor, ou para eu receber esse valor, eu tenho que ter um lugar onde esse valor vai ficar guardadinho. Aonde esse lugar vai ficar guardadinho? Esse valor vai ficar guardado, o valor fica retido, o estado fica retido em uma variável privada, que é conhecida como field. Então, para que eu tenha essa variável para reter, eu botei aqui um private. Eu costumava colocar o tipo de dados nessas variáveis privadas. Só que a maior parte dos artigos, a maior parte dos padrões hoje diz que você deve colocar com sublinhadinho. Private string matrícula. Né? E aí você vai dizer aqui no get. Pô, tá agarrando a minha setinha. É, tá agarrando. Tá triste aqui. É. Aqui no get, olha lá. Aqui no get, você vai dar um return da sua matrícula, que é a sua interna. E aqui no set, você vai colocar na sua matrícula o valor que você recebe. Então, o valor que tiver naquela variável privada, matrícula, você vai retornar no get, vai dar o return no get, quem chamar, e o valor que você receber, quando alguém atribuir na matrícula, você vai receber sempre através dessa variável, que é uma variável reservada, esse valor. Ela só existe dentro do set. Então, o valor você não precisa declarar, você usa ela direto, e você vai guardar esse valor na matrícula. Beleza? Então, quando você criar uma instância do objeto aluno, criar lá o aluno 1, aluno1.matrícula é igual a 1, quando você estiver atribuindo o valor na matrícula, que é o que a gente criou, ele vai carregar o valor no valor e vai acionar o set, onde você vai guardar esse valor 1 na variável interna matrícula. Quando alguém for ler a matrícula, string mat é igual ao aluno.matrícula. Eu estou lendo a matrícula. Quando eu estou lendo a matrícula, eu aciono o get. E o get vai me dar um return, o valor que está armazenado na matrícula. Então o objeto está retendo o estado dele. Está retendo o estado dele, guardando na variável que está retida, né? E dessa variável eu consigo ler ou alterar essa variável. E o mesmo acontece com os outros atributos que eu tenho que criar. A gente vai criar aqui o atributo que também é público, que por isso que tem que ter o maisinho na modelagem, para dizer para o programador se é público ou privado. A gente vai criar o nome e vai criar o telefone, não é isso? E aqui a gente vai ter o private nome, não ri não, pô.
getSet. Então aqui a gente vai ter o return nome. Cara, que sacanagem é essa? Eu acho que é a setinha aqui. Agarrou mesmo. E o nome é igual a value. O value é em todos os atributos, ó. O value é onde eu recebo o valor, onde a gente recebe o valor para guardar no objeto. Show? Criamos aqui a nossa classe com aqueles 3 atributinhos lá bonitinhos. Ah, professor, a UML é padrão? É padrão. Então eu poderia sair do código e gerar um modelo? Poderia sair do código e gerar um modelo. Ah, que legal, o Visual Studio faz isso para mim? Faz. View Class Diagram. Olha lá que bonitinho. A classe aluno, bonitinha pra gente. Aqui estão os detalhes da classe, ó. Ele não mostra. Deixa eu ver se ele mostra os atributos, os tipos de. O quê? Dá pra mudar. Se você mudar aqui, ó. Se você vier aqui, ó. Class Details, ó, e mudar aqui de público para privado, ele muda. Internal, Protect, etc. Os conceitos mais importantes são o de público e privado pra gente. Foi. Cliquei com o botão direito em cima da classe. View Class Diagram. Esse é o código que foi criado. A privada é onde eu vou guardar o valor, é uma variável. O public é o controle da classe, é como se fosse a porta daquela variável. Entendeu? Ela controla o que vai ser armazenado e ela controla o que retorna. É a interface de comunicação da sua classe com o de fora, com o mundo de fora. É esse atributo com getSet. É onde você faz o controle do que você está recebendo e do que você está entregando. É através do get e o set. Entendeu? O interessante é o seguinte, você build, ó, aparentemente não mudou nada na sua classe, no seu projeto, né? Continua só a DLL lá, que você vai usar. Bem, para ficar legal, né, a gente vai criar aqui um outro projetinho para vocês verem um botão funcionando. Não é isso? Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai clicar com o botão direito em cima da Solution Explorer, em cima da solução, lá no Solution Explorer, vai vir aqui no Add New Project. Botão direito em cima da solução, Add New Project. Não façam nada depois de clicar no Add New Project. Esperem o professor Gabriel.
Agora que começa a ficar divertida a programação, né? Não é isso? Vocês vão fazer um botão, caramba, hein? Hã? Quem disse que você não vai fazer um Hello World? Quem disse que você não vai fazer um Hello World? Pô, logo você vai fazer um Hello World. É isso? Bem, botão direito em cima da solução, lá no Solution Explorer, Add New Project. Lá no primeiro arquivo da solução, lá no Solution Explorer. Vamos lá, New Project. Aí aqui, ó, a gente vai Windows, C Sharp, Windows Forms Application. Vou clicar aqui no Windows Forms Application e vou dar o nome de curso. Vou dar o nome de curso.view. Ok. Curso.view. Observe que ele criou um outro projeto lá dentro da solução. Agora eu tenho a curso.model, tenho a curso.view. Lá no Windows Explorer, a gente tem lá dentro do curso a curso view, que acabou de ser criado, e a curso model com a classe aluno que a gente trabalhou no outro projeto. Né? Aqui é a mesma coisa, ó, clicar com o botão direito em cima da curso view e properties. Eu vou colocar a mesma framework que eu coloquei no outro projeto, porque se eu deixar a framework 4.5, ele não vai enxergar o outro projeto que está na 4.5.1. Né? Então, de preferência, mantenham sempre a mesma framework dentro dos projetos da mesma solução, para que vocês consigam enxergar. Se você tiver um projeto de uma framework anterior, você não vai conseguir ver nada que você faça em uma framework mais avançada. Tá bom? Então isso é importante, porque às vezes a gente fica tentando enxergar o projeto e não enxerga, porque a framework está diferente. Agora é o seguinte, para o projeto de baixo enxergar o projeto de cima, a gente tem que fazer referência. Ó, clicar com o botão direito na pastinha referência e adicionar a referência. Botão direito aqui, ó, na pastinha referência e adicionar a referência. Ele vai abrir a telinha. Você vai clicar em Project. Do lado esquerdo tem o Projects aqui, ó. Isso. Vai clicar na pastinha Reference, botão direito, Add Reference. Aí vai clicar em Project e vai marcar curso.model. Curso.model. Aí vai dar OK. OK. Ele vai trazer a DLL curso model para dentro desse projeto, ó, curso view. Tá vendo? Vocês estão vendo o projeto que está em negrito? Tem um projeto que está em negrito, não está? É por quê? Porque ele está como um projeto que vai inicializar quando você apertar F5. Se você der Start aqui, ó, você vai receber uma mensagem mal educada. Ó. O projeto do tipo Class Library não pode ser startado, não pode ser inicializado diretamente. Né? Ou seja, você não pode mandar executar DLL. Então você vai clicar com o botão direito aqui na View e vai acionar o Set a Startup Project. Ou seja, você está com o projeto inicial, marcar ele como projeto inicial. Set Startup Project, ok. Ele que vai ficar negrito. Né?
Agora, se você mandar ele executar, ele vai abrir a telinha para a gente. Está pronto o nosso projeto. Tá? A gente fez um projeto que minimiza. Né? Ele volta, ele maximiza. Olha lá. E ele fecha. É. Vocês programam pra caramba, hein? Bem, pessoal, a gente vai mudar esse cara aqui, ó, FRM1, o Form1. A gente vai dar o nome dele de FRM aula 01. Vai ser a nossa aula 01 pelas próximas 10 aulas, a gente vai usar ele. Não foi um bom nome. E esse aqui é o formulário que a gente vai usar. Bem, a IDE do Visual Studio permite que eu faça uma série de coisas com esse formulário usando os recursos dela. Eu vou pegar aqui na propriedade, por exemplo, eu posso alterar as propriedades desse formulário. Eu vou alterar o texto dele. Eu vou escrever aula de orientação a objeto, do professor Gabriel. Ok. E ele vai lá já colocar no título do formulário esse cara aqui. Com o tempo, a gente vai aprendendo mais properties e a alterar essas properties. Por enquanto, a gente vai ficar bem restrito aqui, para a gente não perder o foco da disciplina. E agora, eu vou explicar para vocês o conceito de instância, que vocês só viram na teoria, e a gente vai ver na prática. Agora, o que é uma instância de um objeto? Tá? Então, a gente vai usar um outro cara aqui, chamado toolbox. View toolbox. Que é esse carinha aqui, ó. Toolbox. A toolbox vai ter os controles que a gente vai poder adicionar aqui e utilizar dentro da minha toolbox. Eu vou utilizar o button. Vou adicionar um botão. View Toolbox. Menu View Toolbox. Viu a Toolbox? Menu View Toolbox. Você tem que marcar o formulário que ele vai aparecer. Fica com o formulário aberto, vai lá no Solution Explorer, dá 2 cliques no formulário, ele vai abrir o formulário e vai lá na Toolbox que vai aparecer. Aí você vai adicionar um botão no formulário. Quando a gente estiver trabalhando com programação, com esses recursos de auxílio visual, quando a gente adicionar um objeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é nomear esse objeto. Esse aqui vai ser o BTN variável privada, BTN instanciar objeto. E aí eu vou mostrar aqui exemplo de instância de objeto. Nosso primeiro botão vai ser um exemplo de instância de objeto. Tá bom? Quando você der 2 cliques no botão, ele vai abrir o método principal do botão, que é o clique. Vai estar lá, ó. BTN instanciar objeto clique. Eu vou programar aqui dentro. Esse cara vai acontecer toda vez que o botão for clicado. Ele está associado aqui, ó. Aqui dentro do objeto, FRM aula. Se eu abrir as properties,
que é onde eu navego pelas propriedades do objeto, e eu tenho aqui o raiozinho que são os events. Vou clicar no raiozinho, ó, tá lá no clique, ó, o código. Você marca o botão, abre a propriedade e vai lá no name. Name, para você nomear. Então acho que a gente tem que continuar na próxima aula, né? Passou rápido.